trouxe um ponto interessantíssimo, né? Que é juntar a cultura da organização, né, com a cultura, porque na verdade qualquer esporte, né, o time então, né, que é patrocinado pela, ou que na verdade ele é dono, né, desse time, a empresa é dona, ela traduz também os seus valores naquele esporte. Eu achei isso interessantíssimo, assim, porque deve fazer uma diferença em todos os sentidos. A gente não vê isso na história dos times de futebol e de vários outros esportes, né? Esta preocupação. Ou quem patrocina, a empresa que patrocina, quando ela escolhe um time, ela também pensa nisso, nos valores desse time. Como é que funciona essa questão de valores? Deveria pensar nisso, né? Então, assim, se você é uma empresa que vai patrocinar um clube de futebol, e os clubes têm os seus valores, é natural, né? Se eu pegar os clubes grandes de São Paulo, eu tenho um, claro que isso daí vai se mudando durante o tempo, mas eu tenho um mais popular, um mais elite, um mais ligado à colônia, um mais jovem. Então essas coisas já são determinantes. Um joga de maneira mais aguerrida, outro joga de maneira mais clássica, um usa mais a categoria de base, e as empresas deveriam olhar isso na hora de escolher os clubes aos quais eles querem se associar à marca, né? Porque, né, isso é a coisa mais importante o nome, no final das né, contas. que tá ali Exatamente. também, né, envolvido. Nem sempre acontece assim, né? Agora, o mercado brasileiro ainda é muito... Está muito jovem ainda, né, nessa questão da profissionalização do futebol, né? Então, a gente ainda tem um mercado muito amador. Okay. E isso acaba se refletindo não só da administração dos clubes, mas como também nas empresas que acabam se aproximando dos clubes. Tem melhorado muito. Eu que estou há muitos anos nisso. O Sérgio poupou aqui, mas há mais de 20 anos nisso. Lembro como era na década de 80. Entregado, sim, mas... Eu comecei na década de 80, na verdade. Eu lembro como era na década de 80 e 90 para agora, a evolução foi muito grande. O problema é que no Brasil as evoluções são lentas. E aí todo o mercado evolui, inclusive as empresas que entram para patrocinar e se associar à marca. Veja, né, não sou longe aqui de ser uma expert nesse assunto, né? Talvez a que menos entenda. Mas em termos de imagem, eu sinto que hoje o futebol, a imagem do nosso futebol brasileiro, está ficando mais para trás um pouco, comparativamente a times de, sei lá, de outros países, mesmo da Europa, né? Você vê diferenças? Isso tem a ver com administração? Isso tem a ver com cultura? Se fizer sentido esse comentário? Faz total. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós teríamos que fazer uma análise muito mais global, muito maior para falar sobre isso agora, mas basicamente o Brasil sempre esteve como país do futebol, não era espontâneo. Nós tínhamos de fato uma produção de jogadores muito grande e uma das ligas mais importantes do mundo. Hoje nós não temos. É simples, né? De todos os trabalhos que eu acabei fazendo até para poder entender isso, fica muito claro que o que traz o talento é o dinheiro. O que atrai o talento é o dinheiro. E hoje o dinheiro está lá, não está aqui, né? Então, enquanto a gente não reverter isso, e aí sim é administração, é regulamentação, que aqui não há nenhuma, é zero. Enquanto a gente não reverter isso, a gente não tem como brigar com eles. Fica uma briga injusta. Mas você não acha que é meio que inevitável agora, né, um movimento maior de profissionalização? Não só por conta da sociedade anônima de futebol, né, que estão começando a surgir, né, mas na própria necessidade dos clubes se manterem, né? Você não acha que é inevitável isso? E isso é uma pergunta. A outra, em relação ao próprio dilema, né? Quando você profissionaliza, né, aí você entra num dilema que é privilegiar, né, a tradição, a característica do clube ou o desempenho esportivo, né? Ou o lucro, o desempenho esportivo ou o lucro. Isso também é um dilema que o mercado vai enfrentar, não? O problema é o seguinte, como a gente vive aqui num ambiente que não tem a menor regulamentação, você tem instituições que se dizem centenárias, mas que devem bilhões e que é impagável, né? Então o Cruzeiro, a lei da SAF é mais uma lei de recuperação financeira e judicial criada pelo governo federal, como as outras 6 que foram criadas. A cada 6, 7 anos se cria uma. Então teve Lei Zico, Lei Pelé, Time Mania, Profute, tudo igual. Não muda nada, né? Quando se criou a lei da SAF, parece que a partir de agora eu posso investir em futebol, né? O primeiro time que eu vendi foi em 2001, né? Então tem times que foram empresa em 98, okay, né? Vitória da Bahia, o Bahia, enfim. Então é muito marketing, né, essa lei. E essa lei foi criada justamente para salvar financeiramente os principais clubes que estavam endividados,
Não é à toa que o senador que fez é cruzeirense, que o deputado que fez é botafoguense. Foram os dois clubes que viraram empresa, né? Então, no Brasil, as coisas funcionam assim. Não há nenhum interesse em se fazer profissionalização, porque para as pessoas que estão envolvidas, não é bom. Esse é um ponto. E é por isso que a coisa aqui está tão atrasada. Certo. E aí, quando eu vou, por exemplo, para Portugal, fazer uma comparação simplista, que é um país que culturalmente é muito parecido com o nosso, por que Portugal está 100 anos à frente do Brasil? Porque eles seguem leis europeias. Então veio a UEFA lá e falou, pumba, tem que regulamentar. Pronto. Eu lá sou um time de terceira divisão. Agora, em dia 15 de dezembro, eu tive que apresentar a certidão negativa de dívidas. Nenhum time do Brasil tem que fazer isso. Em nenhum momento. Para disputar nenhum campeonato. Enquanto for assim... É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. E aí o que acontece? Todo o sistema fica errado, porque como você não tem que apresentar a certidão de dívidas, você gasta mais do que você pode. Okay. E quando você gasta mais do que você pode, e não há nenhuma punição sobre isso, o mercado se inflaciona. Um jogador aqui da terceira divisão de Portugal ganha, sei lá, 1/3 do que ganha um jogador da terceira divisão aqui no Brasil. Sendo que lá se ganha um time de terceira divisão lá, arrecada muito mais que um time de terceira divisão aqui. Então, isso nunca vai dar certo. Então se inflaciona até para ter uma imagem, né? Exato. E aí não tem longevidade. E aí vai para o segundo problema, que é a falta de união entre os clubes. Cada um pensa em si só. Se você pega uma Premier League, que é o principal campeonato do mundo da Inglaterra, é uma empresa com 20 sócios, cujo objetivo é lucrar. Okay. Aqui você tem 20 clubes que ficam brigando um com o outro, cada um quer mais dinheiro da Globo. Então, eu não acredito que isso vai mudar tão rápido, não.